Então, pessoal, a gente vai começar de forma oficial nosso curso de F315, Mecânica Geral 1, tá? O primeiro tema que a gente vai tratar na aula de hoje vai ser as leis de Newton para a mecânica clássica, tá? A gente vai ver também a dinâmica de uma partícula única, a gente vai gastar um tempinho aqui discutindo com vocês também a questão de referencial, inercial, essas coisas, e a gente vai fazer alguns exemplos de dinâmica de uma partícula, tá? E nada que a gente vai discutir aqui vocês não viram ainda, tá? Então, esse começo de curso é uma coisa muito familiar para quem já cursou um curso de Física 1, por exemplo, tá? Então, pessoal, para a gente começar, né, o curso, vamos falar um pouquinho das leis de Newton, tá? Mas, antes de falar das leis de Newton, eu quero trazer para a gente o problema, tá? Qual que é o objetivo da gente em mecânica clássica? O objetivo é descrever a dinâmica de uma partícula, tá? Ou seja, encontrar sua posição em função do tempo. Eu quero ser capaz de falar que no tempo t, a partícula está na posição r, tá? E a partir disso, obviamente, eu consigo descobrir a velocidade e a aceleração dessa partícula, tá? Bom, graças a o Isaac Newton, né, a gente consegue descrever isso daí a partir de três leis básicas, tá? A gente chama de três leis, as três leis de Newton, é basicamente a base para a gente conseguir trabalhar com a mecânica clássica, tá? Elas ajudam a gente a escrever o problema, né? A fazer a matemática do problema. A primeira diz que um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se nenhuma força está agindo nele. Mas percebam, tá? Eu estou falando de força, mas até agora eu não falei o que é força, tá? São coisas que a gente já sabe, né? Mas nesse curso a gente quer definir essas coisas com um pouquinho mais de cuidado. Segundo, a variação temporal do momento linear de um corpo é igual à força aplicada nele. Tá? Percebam que o 1 e o 2 é meio parecido, né? Porque eu digo que se ele mantém em repouso ou em MRU se não tem força, depois eu digo que a variação é igual a essa força. Né? Se eu estou em MRU, o momento linear é constante, portanto, não tem variação temporal, portanto, a força é nula. Eu percebo que o 1 e o 2 são bem complementares. E a terceira lei de Newton diz que se dois corpos exercem força um no outro, essas forças serão de mesma magnitude e direção e sentido contrário. Tá? Eu vou dizer para vocês que existem duas formas da terceira lei de Newton. Vou falar que a forma fraca e a forma forte, digamos assim. Tá? A definição mais forte da terceira lei de Newton diz que, além disso tudo, a interação entre esses dois corpos é na direção da linha que liga os dois corpos, tá? Ou seja, as forças são centrais. Tá joia? Mas antes de eu continuar tudo isso daí, eu preciso, antes de falar de força, momento, eu preciso definir massa, tá? Eu preciso de uma definição de massa. E a definição de massa é diferente da definição de massa do nosso simpático italianinho aqui, que senão teria muito tomate e manjericão envolvido, tá? A nossa definição de massa, ela vai passar o seguinte, tá? A terceira lei de Newton de novo. E vamos reescrever essa terceira lei de Newton de uma forma um pouco alternativa, mas talvez um pouco mais intuitiva, tá? Se eu tenho duas partículas
estão isoladas do mundo. Então, imagine que eu consigo pegar duas partículas e deixar completamente isolada do mundo. Então, ela forma um sistema isolado e ideal, tá? E elas interagem entre elas. Então, as acelerações a aceleração de cada uma delas vai ter sentido oposto a do outro, e as magnitudes terão uma razão constante, tá? Eu escrevi constante aqui, né? Erro de digitação. Mas aqui faltou um eninho aqui. Então, vai ter a razão das magnitudes vai ser uma constante, e essa constante é a razão das massas das partículas, tá? Então, o que é a massa, pessoal? A massa é o quão difícil é para você mover um objeto. Ou seja, a massa é uma medida da inércia desse corpo, tá? Então, veja, se esses dois corpos estão isolados e interagindo entre eles, eu vou falar pela terceira lei de Newton que a força que o 1 faz em 2 é igual a menos a força que o 2 faz em 1. Tá legal? Se eu uso agora a definição da segunda lei de Newton, eu estou falando que dp1 dt é igual a menos dp2 dt, que é a variação do momento linear. Agora, o momento linear, a gente define como a massa, tá? Ou seja, a inércia do corpo vezes a sua velocidade. Portanto, a segunda lei de Newton é igual a ddt de m1v1, que é igual a menos ddt de m2v2. Isso para o sistema isolado. Com isso, se eu estou falando de uma partícula, a partícula, tá? Eu vou considerar uma partícula de massa constante. Daí alguém pode pensar, mas professor, a gente não vai trabalhar com sistemas que a massa varia? Sim, a gente vai trabalhar com sistemas em que a massa varia. Mas é que daí a gente vai estar tratando de sistemas em que o número de partículas varia, tá? Então, a gente vai ver exemplos aí mais para frente no curso, onde a massa do sistema varia. Então, é como se aumentasse ou diminuísse o número de partículas. Mas se eu pensar numa partícula isolada, eu estou pensando numa partícula de massa constante. Sendo assim, essa derivada, eu posso tirar a massa dela. Então, fica m1 dv1 dt igual a menos m2 dv2 dt, e dv dt a gente define como a aceleração. Então, de modo que m1 a 1 é igual a menos m2 a 2, ou seja, essa expressão é essa. Ou seja, eu posso rearranjar de modo que o módulo de A2 sobre o módulo de A1 é igual a M1 sobre M2. Exatamente como a gente escreveu aqui. Tá? Ou seja, vocês percebem, então, o que eu estou falando? Eu estou falando que a terceira lei de Newton diz que cada corpo vai ser acelerado nesse sistema isolado e com uma aceleração que depende da sua massa. Ou seja, se eu tenho um corpo muito massivo, a aceleração dele é pequena. Ou seja, para uma mesma força aplicada, eu consigo deslocar, eu consigo alterar o movimento menos do que se eu tivesse um corpo pouco massivo. Tá? Então, a ideia basicamente é essa de inércia. Tá? Então, a massa de um corpo é a medida da inércia desse corpo. Tá? Só para fazer um parênteses aqui, né? Uma definição um pouquinho mais precisa de massa, a gente chama massa, essa massa aqui, quando a gente aplica força nela, e o corpo começa a se mover, e a gente sabe que a aceleração vezes essa massa é igual à força aplicada, né? Ou melhor, que a aceleração que o corpo adquire é a força aplicada dividido por essa massa, a gente chama essa massa de massa inercial, tá? Porque é uma medida da inércia do corpo, né? E muitos definiu a massa, aquela massa que você pesa, né? Você mede o corpo, o peso do corpo, né? A massa do corpo em relação à Terra, como massa gravitacional.
tá? E, só que elas são, até onde se pode medir, a mesma coisa, tá? Existe aí o princípio de equivalência, né? Que é a massa inercial, que é aquela massa que mede a inércia do corpo em relação a uma força qualquer aplicada, e a massa gravitacional, que é a inércia do corpo em relação à atração gravitacional da Terra, na verdade é a mesma coisa, porque a força que a Terra atrai o corpo é simplesmente mais uma força, tá? Então, isso é meio que histórico, tá? A definição de massa gravitacional e massa inercial. Mas, olha, Professor, eu não entendi a relação da massa com a inércia que você explicou. Você poderia explicar de novo, por favor? claro. O termo inércia, ele significa o quê? Você fica no estado que você está, tá? Então, essa é a ideia de inércia, tá? Se você está no movimento retilíneo uniforme, você vai dizer que a inércia do corpo é a vontade dele de se manter nesse movimento retilíneo uniforme, tá? Então, a massa é uma medida da inércia desse corpo, ou seja, quão difícil é você tirar ele desse movimento. Tá? Então, digamos que você quer arrastar uma cadeira, tá? Ou levantar uma cadeira do chão. Você precisa aplicar uma certa força. Se você vai levantar uma geladeira, você precisa aplicar uma força muito maior, tá? Por quê? Porque a inércia da geladeira, ou seja, a vontade, entre aspas, da geladeira de ficar naquele estado que ela estava é maior do que a da cadeira. Então, a medida da inércia do corpo. Tá? Quão difícil é tirá-lo desse estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Tudo bem, obrigada, professor. Legal. Então, continuando aqui, pessoal. Tá? Então, quando eu falo para vocês de força aplicada no corpo, ou de definição da posição, da velocidade, da aceleração do corpo, tá? Eu preciso definir um sistema de referencial. Eu preciso definir a partir da onde, tá bem? Então, é sempre necessário que eu fale, eu digo para vocês qual o sistema referencial que eu estou tratando. Tá? Um exemplo bastante simples de dar é o seguinte, tá? Eu estou aqui sentado aqui em casa, e eu posso considerar que meu sistema de referencial é aqui, né? É a Terra, digamos assim. E se eu olho para o céu, eu vejo a Lua passando, né? Toda noite. A Lua está em movimento, em relação ao meu sistema de referencial. Agora, se porventura, São Jorge lá na Lua, né? Quem é místico aí, né? Ou então, o cara que pisou na Lua, está lá na Lua, olhando para a Terra, ou o cara que está na estação espacial, olhando para a Terra, ele vê a Terra movendo, a Terra girando. Tá? Percebam que, para mim, a Terra está parada. Para eles, não. Tá? Ou seja, a dinâmica da Terra, para mim, é uma. A dinâmica para ele, na Lua ou na estação espacial, é outra. Tá? Então, é necessário que eu defina um sistema de referencial. Tá? É necessário que eu defina um eixo XYZ, tá? Então, é necessário que eu pegue meu sistema e diga para vocês que aqui tem um eixo Z, um eixo Y e um eixo X, e que aqui é a minha origem. Tá? Eu preciso definir, então, esse sistema. E uma pergunta que eu faço para vocês é, se eu defino um sistema de referencial, de modo que as leis de Newton estão sendo aplicadas nesse sistema, essas leis de Newton valem para qualquer outro sistema referencial? Bom, ninguém respondeu, mas eu respondo. A resposta é não. Tá? Se eu defino um sistema referencial, as
as leis de Newton valem nesse, mas não valem em qualquer outro, tá? Por quê? Ela valerá apenas em outros sistemas, que eu vou chamar de sistemas referenciais inerciais. Olha o nome inercial vindo aqui de novo, tá? Qual que é a definição do sistema referencial inercial? Tá? Então, aqui eu defini meu referencial amarelo, eu vou definir agora meu referencial vermelho. Z', Y', X'. Tá? Eu pergunto para vocês, o referencial vermelho e o referencial amarelo, eles são inerciais em relação a eles? Alguém quer responder? Sim. São? Até agora sim, a não ser que você coloque um movimento aí. Exatamente, obrigado. Veja, o que eu vou definir como referencial inercial? Eu vou falar para vocês que um referencial é inercial se ele está parado em relação ao outro ou em movimento retilíneo uniforme. Tá? Agora, então, por exemplo, se o meu referencial vermelho está parado aqui, ou seja, a única coisa que aconteceu é eu mudei a origem daqui para cá. E eu mudei o ângulo, né, a direção dos meus y, x e x, y, z. Tá? Isso aí, se eu escrever as leis de Newton nesse referencial amarelo, ele vai valer nesse referencial vermelho. Tá? Agora, se esse referencial vermelho está... Vou colocar em azul aqui. Ó. Dizem que o melhor amigo do professor é o giz colorido. Como a gente está fazendo aula online, então é o apontador colorido. Ó, se ele está andando com velocidade constante nessa direção, ainda assim ele é um referencial inercial. Agora, se esse cara, por exemplo, está fazendo esse movimento aqui, ó, está girando em torno do meu eixo amarelo, ele já não é mais um referencial inercial. Daí é a mesma história aqui é a Terra e aqui esse cara aqui é a Lua. Tá? Percebam que se eu estou sentado aqui na Terra, eu estou vendo sei lá, o neguinho aqui sentado na Lua aqui, tem alguém que vive no mundo da Lua, tá ali, e eu estou vendo ele girando, eu estou vendo ele fazendo esse movimento, ou seja, ele não está em movimento retilíneo uniforme e nem parado. Ou seja, tem força agindo nele. Agora, no referencial aqui da Lua, ele está parado. Ou seja, não tem força agindo nele. Tá bem? Então, percebam que a lei de Newton que vale aqui, não vale aqui, nesse caso. Então, eu posso descrever o meu sistema com o mesmo conjunto de leis de Newton, num referencial e no outro, apenas se eles forem referenciais inerciais. E a definição de referencial inercial, eu pergunto para vocês, se o referencial, dado o referencial, ele é um referencial inercial, a resposta de vocês vai ser sempre sim ou não, depende em relação a quem. Tá bem? Ô, Lázaro, Cara, vamos lá. minha pergunta é a seguinte. Da mesma forma como, por exemplo, pegando um exemplo de velocidade relativa, Aham. eu consigo, se eu fixo um determinado referencial e aí deixo um outro corpo em movimento e uso a velocidade relativa para saber a velocidade real desse corpo, eu consigo fazer esse tipo de correção para referenciais não inerciais para conseguir trabalhar com leis de Newton um em relação ao outro? Só que no caso, em termos de aceleração, né? Porque Você consegue. O problema é que, enquanto num caso aqui, num referencial, eu estou falando para você que o corpo está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, eu não tenho força agindo nele, tá? No outro eu tenho força. Então as leis de Newton são outras.
Uhum. Tá? Basicamente eu falar para vocês, o seguinte: os 2 pontos no referencial é 0, tá? Mas mx 2 pontos linha não é 0, tá? Beleza. Então vamos lá, pessoal. Então vamos olhar então como que eu vou descrever a dinâmica de uma partícula. Partindo aí da segunda lei de Newton, eu vou falar para vocês que F é igual a dp dt, é igual a dmv dt, e, de novo, se eu estou falando de uma partícula, eu vou falar, quando eu trato de uma partícula, eu estou tratando de uma coisinha que tem massa constante. Tá? De novo, reforço, a gente vai tratar problemas em que a massa varia, mas daí você pode pensar que você está variando o número de partículas. Tá? Legal. Então, eu tiro a massa dessa derivada, de modo que fica mdv dt, que é md2r dt2. Tá? Essa é basicamente a equação que a gente vai estar usando nessa parte do curso. Mas a pergunta que eu faço para vocês é: quem que é F? O que é essa força? No fundo, essa força, ela não é só não é uma força, ela é a somatória das N forças agindo no corpo. Tá? Então, imagine vocês que eu tenho um corpo caindo sob a ação da gravidade. Tá? Eu tenho um corpinho caindo sob a ação da gravidade. Vou pensar em problema de uma dimensão aqui, vou fazer um rabisquinho aqui do lado. Então, eu tenho que M, Y, 2 pontos, é igual a menos mg. Certo? Então, F, agora, está aqui, ó. F é igual a menos mg. É tudo na direção Y chapéu, tá? Então, por isso que eu não desenhei com vetor aqui. Então, se eu fosse fazer vetor, ia ficar um Y chapéu aqui, ia ficar um Y chapéu aqui. Tá? Como eu estou fazendo só um rabisquinho em uma dimensão, eu estou esquecendo do vetor. Para não ficar muito poluído o meu slide. Tá? Legal. Agora, perceba o seguinte. Daí o professor vai lá e fala: ah, mas tem uma resistência do ar proporcional à velocidade. Daí vai ficar menos b y ponto. Ah, mas o corpo tem carga e tem um campo elétrico aplicado. Ah, então tem mais que E. Percebam que tem... Né, o seu problema está, digamos, ficando cada vez mais complicado, e você tem um monte de força aplicando. Agora, então, a força que você vai usar na sua lei de Newton, obviamente, é a soma delas. É tudo isso daqui. A sua força agora deixa de ser só isso e passa a ser tudo isso. Tá? Então, eu vou ter que M d2R dt2 é igual à somatória das forças agindo no corpo. Tá joia? Então, a força que importa para a gente é a força resultante, ou seja, a soma de todas as forças agindo na partícula, de novo, no referencial escolhido. Tá bem? Tá? Bem, e agora, a gente tem que ser um pouquinho mais cuidadoso, porque na natureza, pessoal, não existe, que eu saiba, não existe força constante. Tá? Geralmente, a força é função de outros parâmetros. Tá? A força é função da posição, é função da velocidade, é função do tempo. Tá? Às vezes, no caso do campo elétrico, ela é função da carga, da partícula, etc. Tá? No caso, a carga é uma constante da partícula, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que a força, geralmente, ela varia com outros parâmetros. Tá? De novo, são poucas as situações nas quais você pode considerar a força como uma constante. Tá? Não é que ela é uma constante.
Tá? Mas você pode considerar uma constante. Tá? O que eu quero dizer que ela é uma constante? Eu estou dizendo que a variação na posição, na velocidade ou no tempo gera uma mudança na força, mas essa mudança ela é suficientemente pequena que você pode desconsiderar essa mudança. Um exemplo, talvez, mais conhecido e palpável para a gente é a atração gravitacional na superfície da Terra. A gente usa, né, como eu já tinha meio que rabiscado aqui em cima, mg. Falando que G é uma constante. Tá? A aceleração gravitacional é uma constante. A gente sabe que isso é verdade, ou verdade, na verdade, não é verdade nunca, mas é uma boa aproximação na superfície da Terra. Tá? Se você sai um pouco da superfície, esse mg passa a ser dependente da distância até o centro da Terra. Tá? Então, algumas situações a gente pode, né, aproximar a força como uma constante. Mas, na natureza, isso é apenas uma aproximação de casos ideais. Mas como que a gente resolve, então, a dinâmica, se essa força varia? Tá? De novo, a gente vai escrever a segunda lei de Newton e ela envolve velocidade, posição e o tempo. Né? Por quê? Eu vou falar que a força é igual a mv ponto. Tá? De novo, agora lembrando vocês que V ponto é dv dt. R, dois pontos, é D2R, DT2. Sempre nesse curso, quando a gente escrever alguma coisa, uma derivada em termos de ponto, eu vou falar que é a derivada temporal. Tá? Se for uma derivada em relação ao espaço, eu vou chamar de linha. Tá? Por exemplo, se eu falo o linha, é du dx. Tá? Só por questão aí de notação. Tá? Só questão mesmo de notação. Legal. Então, percebam vocês que a segunda lei de Newton, ela depende da velocidade, da posição e do tempo. Tá? Porque ela envolve derivada da velocidade ou derivada da posição, e velocidade e posição estão ligadas entre si. Então, pessoal, é importante que a gente considere a variação da força em relação a esses parâmetros. Tá? A gente vai escrever a força como uma força que depende da posição, da velocidade e do tempo. Tá? Pode ser, na grande maioria dos casos, a gente vai tratar uma força que depende de um ou de outro parâmetro. Tá? Mas pode acontecer que a força depende da velocidade, da posição e do tempo. Tá? Um exemplo. Um sistema massa-mola. No sistema massa-mola, eu tenho que a força... Tá? Eu vou fazer tudo em uma dimensão aqui para não ficar tendo que escrever vetor. Tá? É menos kx. Tá? Perceba? Depende da posição. Mas daí, eu coloquei esse sistema massa-mola num sistema amortecido. Tá? Ao invés do sistema massa-mola estar operando no vácuo, ele está operando num lugar que tenha ar, ou está dentro da água, de modo que o amortecimento proporcional à velocidade. Então, é menos BV. Tá? E daí, eu não estou feliz ainda, eu liguei esse sistema massa-mola num gerador que gera uma força externa do tipo F0 cosseno de ômega t. Então, percebe? A força resultante agora, ela depende da posição, da velocidade e do tempo. Tá bem? Então, a gente vai tratar também problemas desse tipo. Mas, de forma geral, note que a gente tem aqui nada mais, nada menos do que uma equação diferencial que é de segunda ordem em relação à posição. Porque o V nada mais é do que R ponto. Certo? Ou X ponto, nesse caso, que eu estou fazendo em uma dimensão. Tá? O V nada mais é do que X ponto. Ou, aqui, V vetor é R ponto.
Então, eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem, tá? De modo que, se eu conheço a posição e a velocidade da partícula em um instante, eu vou falar no tempo igual a zero, então eu conheço R0 e eu conheço o V0, eu tenho uma solução única para a dinâmica da partícula. Tá bem? Então, percebam, eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem e, para resolvê-la, tudo que eu preciso é R0 e V0. Tá? Então, a gente vai, a partir de agora, começar a resolver problemas. Aqui seria tratar, não tartar. Tartar é molho. Né? A gente vai começar a resolver problemas envolvendo ou força que depende da posição, ou força que depende da velocidade, ou força que depende do tempo. Tá? A gente, nesse momento, não vai resolver uma coisa complicada assim. Nesse momento. Daqui umas 2 semanas, a gente vai fazer isso sim. A gente vai começar a complicar a nossa vida. Tá? Mas, por hora, a gente vai começar, então, a resolver forças que dependem ou da posição, ou da velocidade, ou do tempo. Mas, por hoje, a gente vai tratar de forças que podem ser aproximadas por uma constante. Tá bem? Legal. Então, vamos ver força constante. A força constante que a gente está mais acostumado a lidar é o lançamento, né, de um projeto na superfície da Terra, tá? Num campo gravitacional constante, né, próximo à superfície da Terra. Então, obviamente, a gente vai desprezar a resistência do ar, que se a gente não fizesse, existiria uma força dependente da velocidade. Se a gente, então, despreza a resistência do ar, a única força agindo no meu corpo é mg, que eu vou falar que é menos mg na direção y. Eu estou assumindo aqui um referencial do tipo y para cima e x para a direita. Tá bem? Então, eu posso considerar a componente horizontal do lançamento como sendo na direção x, sem perder qualquer generalidade do meu problema. Tá? E eu explico para vocês o porquê. É por causa da questão do referencial inercial. Vamos ver aqui, vamos fazer um rabisquinho. Então, aqui eu tenho meu y, aqui eu tenho meu x, e aqui eu tenho meu z. Tá? Digamos que eu fui e fiz o lançamento da partícula. Opa, desenhar em 3D não é meu forte, tá, pessoal? Vocês já vão começar a perceber isso. Eu fiz um lançamento da partícula aqui, de modo que a componente horizontal está aqui. Tá? Ela tem uma parte em X e uma parte em Z. Mas eu posso fazer o quê? Eu posso criar um outro sistema, que é Y', X', Z', que eu só girei por um ângulo θ em relação ao meu sistema de referencial que eu comecei lá o problema, e a matemática é a mesma. As leis de Newton que valia para o meu referencial azul vai valer para o meu referencial amarelo. Por quê? Porque ele é constante em relação, ele está parado em relação ao azul. Ou seja, é um referencial inercial. Tá? Então, eu posso criar esse referencial linha de modo que o lançamento fica em 2 dimensões apenas. Eu não tenho componente em Z, linha. Tá bem? E eu não perco a generalidade do meu problema. Então, deixa eu apagar aqui esse rabisco. Vamos continuar aqui. Legal. Então, se eu posso falar para vocês que o lançamento está acontecendo no plano XY, tá? Eu vou poder, então, escrever a posição da partícula como apenas x na direção x chapéu, mais y na direção y chapéu. E segundo a lei de Newton, ela vai ser escrita como mx dois pontos x chapéu, mais y dois pontos y chapéu, igual a menos mg y chapéu. Ou ainda, eu posso quebrar isso daí nas 2 componentes, tá?
mx dois pontos é igual a mvx ponto igual a 0, na direção x, porque percebam que não tenho força em x, aqui seria mais 0 x chapéu, de modo que eu tenho que x dois pontos é igual a vx ponto, que é igual a 0, e daí, a y, eu tenho que my dois pontos é igual a mvy ponto, que é igual a menos mg, ou seja, eu tenho que y dois pontos é igual a vy ponto, que é igual a menos a gravidade. Tá? De novo, eu tenho sinal negativo aí, porque eu estou falando que o meu sistema, o y está indo para cima, tá? E a gravidade aponta para baixo. Tá legal? Bem, eu assumo as condições iniciais, que t igual a 0, o meu R0 vale x0, y0, e o meu V em t igual a 0 vale Vx0 e Vy0, eu tenho uma solução única para a dinâmica dessa partícula. E qual a solução? Basicamente, x. A solução é simples, né? Porque Vx ponto é 0, portanto, Vx de t é uma constante, Vx zero. Né? Se a derivada temporal dela é 0, ela é uma constante. Então, Vx é dx dt, portanto, a integral de x0 até um x de t, de dx, é igual a integral de 0 até t de vx0 dt, portanto, o x de t é igual a x0 mais vx0 vezes o tempo. Então, a gente tem a solução para x de t aqui direto. Em y, a solução é um pouquinho mais complicada, mas a gente sabe fazer. O Vy é igual a menos g, a Vy ponto, desculpa. Então, portanto, dVy de Vy0 até Vy de t é igual a integral de 0 até t de menos g dt, de modo que Vy é simplesmente Vy0 menos gt. Agora, eu sei que Vy é dy dt, portanto, a integral de dy y0 até y de t é igual à integral de 0 até t de Vy, que é Vy0 menos gt dt. Integrando isso daí, todo mundo sabe fazer essa integralzinha, o pessoal já fez cálculo 1, com certeza. Então, y de t é y0 mais Vy0 vezes t, menos meio de gt quadrado. Tá legal? De modo que o vetor R, ele é x0 mais vx0 t na direção x chapéu, mais y0 mais vy0 t menos meio de gt quadrado na direção y chapéu, ou ainda, percebam que eu tenho x0, x chapéu, mais y0, y chapéu. Isso aqui é R0. Eu tenho vx0t na direção x chapéu, mais y0t na direção y chapéu. Isso aqui nada mais é do que v0. E me sobra, então, o termo de aceleração só em y. Então, eu posso falar para vocês que o vetor R nada mais é do que R0 mais V0, opa, faltou um T aqui, ó, mais V0T menos meio de GT quadrado na direção Y chapéu. Tá legal, pessoal? Então, a gente achou claramente a posição da partícula em relação ao tempo. Se eu derivo, eu acho a velocidade em relação ao tempo. Eu nem precisava derivar, né? Tá aqui, ó, velocidade em y e velocidade em x. Tá, eu já tinha, né, de antemão. Você integrar esse cara. Tá? Agora, eu posso, né, olhar para essa resposta e eu vejo que eu tenho um x que depende do tempo e um y que depende também do tempo. Mas eu posso reescrever essa solução como um y que depende do x. Tá? Fazendo como? Simplesmente pegando esse x que depende apenas do tempo e reescrever o tempo em função do x, de modo que eu posso substituir toda dependência de tempo na função y por uma dependência com x. E isso, pessoal, é o que eu chamo de equação
da trajetória. Tá bem? O que eu estou dizendo com uma equação da trajetória? Veja bem. Veja bem. Essa equação da trajetória, ela me diz se eu estou numa posição X, eu estou numa posição Y. Tá? Notem vocês que quando vocês usam aí o Waze da vida ou qualquer GPS, ele te dá uma trajetória. Quando ele dá a trajetória, ele fala que você vai estar numa posição X e numa posição Y. Ele não diz que você vai estar num X de T e num Y de T. Tá? Então, a equação da trajetória, ela envolve um Y de X. Tá? Então, isso é uma coisa que as pessoas confundem muito. Equação da trajetória com posição. Tá? R, ela é a posição em função do tempo. Y de X é a equação da trajetória, ou seja, ele te diz se eu estou numa posição X, aonde eu estou em Y. Então, por simplicidade, só para ficar fácil a conta, vamos assumir que eu parti da origem. Tá? Ou seja, x0 igual a y0, que é igual a zero. Tá? Dessa forma, eu posso escrever que x sobre vx0 é igual ao tempo. Tá? Eu substituo isso daí na expressão para y. Ou seja, o y é vy0t menos meio de gt quadrado. Então, eu substituo e eu escrevo, então, que y de x é igual a vy0 sobre vx0 vezes x, menos meio de g vezes x sobre vx0 ao quadrado. Percebam, então, que eu substituí o t aqui e substituí o t aqui. Isso daqui eu vou chamar de equação da trajetória. Ou seja, eu conheço a dinâmica, então eu conheço aonde está a partícula na posição x, eu consigo te dizer onde é que está a partícula na posição y. Note que, nesse caso, o lançamento de um projétil, a trajetória é uma parábola. E agora que a gente tem essa parábola, a gente pode começar a brincar com ela, encontrar, por exemplo, o alcance desse lançamento. Tá? Então, ou seja, eu estou aqui no eixo XY. Tá? Eu lancei, esse cara vai fazer uma parábola. Então, eu posso achar qual o alcance, ou seja, até onde vai chegar esse projeto. Para isso, basta que eu olhe quando que a função y vale zero. Por quê? Ela saiu da origem e vai voltar para a mesma posição em y, ou seja, vai voltar para y igual a zero. Vamos resolver esse cara. Resolvendo a equação de y de x para y igual a zero, eu tenho simplesmente que eu vou isolar o x aqui, olha, eu tenho que vy0 sobre vx0 menos meio de g vx0 ao quadrado vezes x, tudo isso vezes x é igual a zero. Essa equação é zero se x é igual a zero, como tinha que ser, porque eu parti da origem, e também quando esse termo é em parênteses, zero. Eu vou zerar esse termo em parênteses e vou falar que o x de alcance, né, ou o alcance desse lançamento, é quando esse cara aqui é zero, então dá simplesmente duas vezes vx0, vy0 sobre g. Tá bem? E olha que legal, pessoal. Imagine que a gravidade varia. Imagine que eu estou fazendo esse experimento na Terra e na Lua. Vocês percebem que na Lua o alcance é muito maior? Faz sentido, né? Porque a gravidade que está puxando a partícula para descer é menor. E percebam que se eu estou fazendo esse experimento na Terra e, porventura, eu vario a velocidade de lançamento, obviamente, quanto maior a velocidade de lançamento, maior o alcance. Tá joia? Então, percebam que o resultado faz sentido se a gente pensar aí na nossa intuição. Tá? Agora, se eu quiser achar qual que é a altura máxima que chega esse projeto. Bom,
Se eu quero achar a altura máxima, basta que eu tire a derivada de y em relação ao x e iguale a zero, né? O ponto de máximo dessa curva. Se eu tiro essa derivada, eu tenho que vy0 sobre dx0 menos g sobre dx0 ao quadrado, x é igual a zero. Portanto, a altura máxima ocorre para x igual a vx0, vy0 sobre 2. Percebam que o x para uma altura máxima é exatamente metade do x do alcance. Por quê? Porque eu tenho uma parábola, né? Aqui é x, aqui é y, meu movimento é esse. Obviamente, essa distância é o dobro dessa. Porque o movimento ele é simétrico, né? Ele sobe esse tanto e desce esse tanto. Tá bem? Óbvio, esse movimento é simétrico porque eu não tenho resistência do ar. A gente vai ver daqui uma aula que com a resistência do ar, esse movimento perde a sua simetria. E o y máximo, basta que eu substitua esse x na expressão do y, então eu tenho que o y máximo é vy0 sobre dx0 vezes dx0 vy0 sobre g, menos meio de g dx0 vy0 sobre g dx0, tudo ao quadrado. Eu cancelo esses dx0 aqui, cancelo esse dx0 aqui, cancelo esse g com esse g ao quadrado aqui, de modo que o y máximo é meio de vy0 ao quadrado sobre g. Então, essa é a altura máxima aqui que chega o meu projeto. Olha que legal. O x do alcance depende tanto de x0 quanto de y0. Agora, o y máximo depende apenas da velocidade em relação a y. Tá? E o legal é que, de novo, né, quanto maior a gravidade, menor a altura máxima, o que faz todo o sentido. Tá joia? Legal. Continuando aqui, então. Se eu faço esse lançamento, minha pergunta é, eu estou lançando aqui fazendo um ângulo θ com a horizontal. Qual o ângulo θ? Esse ou esse me dá o alcance máximo? Qual que dá o alcance máximo? Bem, para fazer isso, eu vou escrever que o Vx0 é igual a um V0 cosseno θ, e eu vou escrever que o Vy0 é igual a um V0 seno θ. Tá? Obviamente, se eu estou lançando aqui, deixa eu escrever, vou voltar com o amarelo. Se eu estou lançando aqui, a minha velocidade está nessa direção, né, pessoal? Então, eu tenho uma componente em x e eu tenho uma componente em y. A componente em x é o v cosseno θ e a componente em y é v seno θ. Tá? Então, agora, eu posso substituir isso e isso na expressão do alcance. Tá? De modo que eu vou escrever o alcance em função de θ da seguinte forma. O x do alcance em função do θ é 2 vezes V0 cosseno θ, V0 seno θ, sobre G. E o cara que passou no vestibular da Unicamp sabe que é de 2 vezes cosseno θ seno θ é seno de 2θ. Certo? O cara lembra aí trigonometria. Então, eu vou falar que o x do alcance é V0 ao quadrado sobre G, seno de 2θ. Se eu quero achar qual que é o alcance máximo, eu devo derivar em relação a θ e igualar a zero. A derivada de seno de 2θ é, obviamente, 2 vezes cosseno de 2θ, igual isso aí a zero. Eu tenho que cosseno de 2θ tem que valer zero. Portanto, cosseno de zero é quando o argumento, aliás, o cosseno de um ângulo vale zero quando esse ângulo vale π sobre 2. Então, eu tenho que 2θ é igual a π sobre 2, portanto, θ é π sobre 4. Tá? Ou seja,
O alcance máximo acontece quando θ vale π sobre 4. Com isso, o alcance máximo nada mais é do que V0 ao quadrado sobre G. Tá? Porque quando θ vale π sobre 4, 2θ é π sobre 2, seno de π sobre 2 é 1. Tá joia? Legal, pessoal? Então, note que esse é um problema que a gente está fazendo mais como revisão, vocês aí já devem saber resolver esse problema aí já de muitos anos. Um outro problema legalzinho que dá para a gente discutir usando essa questão de força constante é o plano inclinado. Tá? Então, vamos considerar um plano inclinado, né, fazendo um ângulo θ com a horizontal. Esse plano inclinado está fixo no solo, ele não pode se mover, e sobre ele é colocado um bloquinho de massa M. Tá? Vou assumir inicialmente que não há atrito entre o plano e o bloco, e eu quero achar a aceleração desse bloco. Então, eu tenho aqui o plano inclinado, esse plano faz um ângulo θ com a horizontal, e eu coloquei um bloquinho aqui em cima. Tá? Por questão de simplicidade, de novo, eu vou escrever o meu sistema de coordenadas que facilite a minha vida. Eu vou escrever o x paralelo ao plano inclinado e o y perpendicular ao plano inclinado, dessa forma aqui. Tá bem? E eu tenho que ver agora quais forças eu tenho agindo no meu bloquinho. Percebam que existem duas forças agindo no bloco. A primeira força, a força peso. A força peso, ela está na vertical. Mas se eu for escrevê-la em termos desse y e x que eu escolhi aqui, obviamente ela faz um ângulo θ com o eixo y, de modo que nesse sistema de coordenadas, a minha força peso ela vai valer mg seno θ em x chapéu, né, que é aqui, menos mg cosseno θ em y chapéu. Por quê? Em y ela está apontando para baixo. Tá joia? Essa é a minha força peso. E eu tenho mais uma força, a força normal. A força normal é mg cosseno θ na direção y chapéu. Tá legal? Assim, pessoal, eu posso decompor o problema nos eixos x e y, de modo que no eixo x eu tenho a única força agindo no eixo x, é essa daqui. Eu tenho que mx, dois pontos, é mg seno θ, portanto, a aceleração na direção x é g seno θ, e, obviamente, my, dois pontos, é a componente da força peso em y, e a normal, de modo que eu tenho que y, dois pontos, é zero. Alguém poderia fazer o problema ao contrário, né? O cara que não sabe qual é a força normal, o cara pode pensar, bom, obviamente, como eu estou parado em cima do meu plano, a aceleração em y tem que ser nula. Então, o cara poderia ter escrito isso daqui, eu não sei quanto é normal, mas n. E chegaria, então, que a resposta da força normal é exatamente isso. Tá bem? Eu, como sabia qual era a força normal, já substituí lá e mostrei que o y, dois pontos, é zero. Agora, o cara que não sabe, resolve percebendo que o y, dois pontos, tem que dar zero, porque está em cima do plano inclinado. Tá legal? Então, veja que a gente tem uma solução bastante simples que a gente já conhece. Agora, vamos deixar o problema um pouquinho mais legal. Se houver atrito entre o bloco e o plano? Vamos dizer para vocês que eu tenho uma força de atrito, FAT, né, ou FAT, e, obviamente, a força de atrito é uma força que se opõe ao movimento. Não faria sentido nenhum uma força de atrito que favorece o movimento. Tá? Então, a força de atrito, ela, obviamente, vai contrária ao movimento. Sendo assim, pessoal, o que acontece aqui? A força de atrito, nesse caso, ela está nessa direção aqui. Tá? Note que a força de atrito está na direção oposta à aceleração que a gente tinha. Tá? O bloquinho está descendo, a força de atrito está para cima. Tá joia?
E a equação do movimento agora vai tornar o quê? Em Y não muda em nada, mas em X eu vou ter que mx dois pontos é mg seno θ menos a força de atrito, né? Porque a força de atrito está em direção oposta, tá? De modo, então, que x dois pontos é igual a g seno θ menos a força de atrito sobre m. E a pergunta que eu faço para vocês agora é quem é essa força de atrito? Tá? A força de atrito é uma força constante ou não? Ah, eu estava esquecendo aqui, em y não muda em nada, né? Em y dois pontos continua sendo zero. Tá? Mas a minha pergunta é, essa força de atrito, ela é uma constante? Vamos olhar. Bom, primeira coisa, pessoal, o que é a força de atrito? Né? A força de atrito, ela é, na verdade, se você pensar a força nela em termos de microscópicos, a força de atrito ela tem uma origem eletrostática, tá? E ela depende da quantia de pontos de contato entre os corpos. O que é isso? Se eu olho essa interface aqui entre o plano inclinado e o bloco, tá? O que eu vou ver? Se eu pego essa interface aqui e ponho no microscópio, eu vou ver, então, que o meu plano inclinado é isso aqui. Ele não é liso. Tá? Ele tem, né, uma certa... ele tem, digamos, eu fiz aquele extremamente ondulado, né? Mas o que eu quero dizer é que ele não é perfeitamente liso, né? Ele tem aí um relevo. E a mesma coisa acontece no meu bloquinho. Vamos dizer que esse bloco tem uma massa M, tá? Então ele está em cima desse plano inclinado. Eu percebo que existem poucos pontos de contato, percebe? Esse e esse. Tá? Esse ponto de contato é o que cria o atrito. Tá? Se a massa fosse maior, o que acontecia? Ia fazer com que esse cara fosse achatando mais em cima do plano inclinado. De modo que eu ia criar mais um ponto de atrito aqui, outro ponto de atrito, outro ponto de contato ali, por exemplo. Tá? Ou seja, aumentaria os meus pontos de contato. Isso aumentaria o meu atrito. Então, eu posso dizer para vocês, a força de atrito, ela é proporcional à normal. Tá? Então, quanto maior essa força normal, ou seja, quanto maior o peso, digamos assim, dessa massinha em cima de onde ela está repousando, maior a força de atrito. E essa constante de proporcionalidade eu vou chamar de coeficiente de atrito e eu vou chamar de μ. Tá bem? Eu sei que para alguns pode parecer estranho, mas é interessante, né, notar que se eu tivesse uma superfície extremamente lisa, tá, onde os pontos de contato fossem muito grandes, seria praticamente impossível eu mover um corpo em relação ao outro. E existe, na verdade, na indústria, né, em algumas indústrias bastante finas, existe cola por atrito. Ou seja, você deixa as duas superfícies extremamente polidas, de modo que, uma vez que você coloca ela uma em contato com a outra, é quase impossível você deslizar uma em relação à outra. Tá? Então, pessoal, eu vou ter esse coeficiente de atrito, que é a constante de proporcionalidade, mas esse coeficiente de atrito, eu vou dividi-lo em dois. Eu vou chamar em coeficiente de atrito estático e dinâmico. Qual que é a diferença? O estático é quando os dois corpos não estão em movimento em relação ao outro. Ou seja, o bloquinho está parado aqui em cima, eu tenho um coeficiente de atrito estático. Se o bloquinho... Professor, claro. Tenho uma dúvida. Pode falar. É que em Física 1 a gente viu que a área de contato ela não afeta, né, a força de atrito. Uhum. Mas com uma maior área de contato, você não ia ter mais pontos de contato entre as duas superfícies?
Então, veja, o que você está me falando é uma aproximação, tá? O que está dizendo para mim? Está dizendo o seguinte, macroscopicamente falando, você tem razão. Agora, o que eu estou dizendo aqui é microscópico, tá? Microscopicamente, quanto mais, entre aspas, pontos de contato eu tenho, mais regiões de atrito eu gero. Tá? Certo. Agora, quando você pensa, por exemplo, macroscopicamente, o que acontece? Imagine que você tem uma caixa cuja área vale, tem uma área de 1 metro quadrado e uma área de meio metro quadrado do outro lado. Se você pega essa caixa e põe ela com a parte de 1 metro quadrado em cima, você vai ter uma densidade de pontos de contato. Agora, se você põe a de meio metro quadrado, você tem uma outra densidade. Só que o que acontece? Você tem uma pressão maior também, né? Que a pressão vai não sobre a massa. Desculpa, não sobre a área. Então, esses pontos microscópicos de contato acabam sendo a mesma coisa. Entendi. Sacou? Obrigado. É aquela ideia de você segurar na sua mão um objeto, uma faca, digamos. Se você segura a faca deitada na horizontal, beleza. Agora, tenta pôr a faca na sua mão com a ponta para baixo. Machuca, não machuca? É o mesmo peso. É a mesma, né? Mas o que acontece? A pressão é muito maior, porque a área de contato é muito menor. Tá joia? Tá sim, obrigado. Uhum. Então, pessoal, basicamente a resposta é uma diferença de visão macroscópica e microscópica. Bem, pessoal, então continuando aqui, o outro coeficiente de atrito dinâmico é quando o bloquinho aqui está se movendo em relação ao plano inclinado, ou seja, esse cara verde está se movendo em relação a esse cara branco, tá? E geralmente não, né? E sempre, o que acontece? O coeficiente de atrito estático, ele é maior do que o coeficiente de atrito dinâmico, tá? Por que isso? Porque uma vez que há o movimento, quando você começa a ter um movimento, você rompe esses pontos de cola, digamos assim, esses pontos de contato. Você rompe, senão não estaria se movendo. Só que conforme você vai movendo, novos pontos são gerados. Tá? Só que, estatisticamente, você está tratando aí de um problema microscópico. Enquanto está se movendo, você não gera a mesma quantidade de pontos de contato estável que nem você tinha gerado se você para o movimento. De modo, então, que o coeficiente de atrito dinâmico é sempre menor do que o coeficiente de atrito estático. Legal? E, além disso, né, se você for ver, então, qual que é a força que eu preciso fazer? Eu tenho um corpo parado. Qual é a força que eu tenho que fazer para esse corpo parado se mover? Obviamente, essa força tem que vencer o atrito estático. E o maior valor do atrito estático é μs vezes a normal. Já o atrito dinâmico, ele é constante, né? Obviamente, dentro de um limite, né? Ele é constante e igual a μd vezes o módulo da normal. Em outras palavras, pessoal, se eu fosse, imagine que eu tenho a força, eu estou aplicando uma força F no meu corpo, e eu quero olhar qual é o atrito que eu tenho. Tá? O atrito, inicialmente, ele cresce linear com a força F. Então, aqui, inicialmente, ele é igual à força F, até chegar nesse valor. Aqui é μs n. Quando chega nesse valor, o corpo começa a se mover. O corpo começa a se mover, ou seja, romperam alguns desses pontos de contato. Aliás, romperam todos e formaram-se outros.
Só que os formados, geralmente, são menores do que os que existem quando está parado, de modo que o atrito agora passa a ser constante, e o valor dessa constante é μd vezes a normal, onde μd é sempre menor do que ms. Então, se eu olho a força de atrito em função da força aplicada, ela é igual à força aplicada até ms sobre n, depois ela cai para μd vezes n. Eu falei sobre n, não, vezes n, desculpa. Tá bem? Então, quando eu falo, a força de atrito é constante, não, ela não é constante, ela depende da força externa aplicada, tá? Isso é meio que óbvio, né? Porque se alguém me fala, a força de atrito é constante igual a μd vezes n, então dá a impressão que se eu coloco um corpo parado, ele vai mover para o lado contrário, porque tem uma força. Mas não é, né? Obviamente, se eu não tenho força puxando para um lado, eu não tenho atrito puxando para o outro. Tá bem? Então, com isso, dá para a gente pensar num probleminha. Dá para a gente pensar num probleminha bastante simples. É o quê? Imagina, então, eu coloquei esse bloquinho no plano inclinado, tá? E eu quero saber qual o menor ângulo θ para que esse bloquinho comece a deslizar. Tá? Eu quero saber qual que é esse ângulo θ aqui, o menor deles, para que esse bloquinho comece a deslizar. Então, pessoal, vamos lembrar da equação em x. Em x, 2 pontos, é igual a mg seno θ menos a força de atrito. Mas agora, como eu estou parado, eu sei que a força de atrito é μd vezes n. Esse é o valor, μd não, desculpa, ms vezes n. Esse é o valor máximo que ela pode adquirir. Então, o valor máximo da força de atrito é ms vezes n, que é ms mg cosseno θ. Tá? Então, eu tenho que mx, 2 pontos, é igual a μg seno θ menos ms vezes mg cosseno θ, e eu vou igualar isso aí a zero. Por quê? Porque eu quero achar o valor mínimo do ângulo. Porque, obviamente, quando ele começa a se mover, x, 2 pontos já não é mais zero, então isso aqui tem que ser maior que zero. Então, eu vou achar o ângulo mínimo é quando é igual a zero. Tá joia? Então, aqui eu posso cancelar massa com massa, g com g, e me resta, então, que ms é igual a seno de θ sobre cosseno de θ, que é tangente de θ, que eu vou chamar de θ crítico. Ou seja, se eu tenho um ângulo θ tal que ele seja o arco cuja tangente é o ms, esse bloquinho que eu coloquei em cima, a partir desse ângulo, ele começa a descer. Se esse ângulo for menor do que o θ crítico, esse bloquinho nunca vai descer. E obviamente, se ele começa a descer, perceba que eu paro de ter o atrito estático e começo a ter o atrito dinâmico. E no atrito dinâmico, eu vou trocar o ms pelo md. Então, a minha equação de movimento, depois que ele começou a se mover, vai ser mx, 2 pontos, igual a mg seno θ, menos μd mg cosseno θ. Tá? Percebam que diminuiu minha força de atrito agora. Então, o bloquinho vai começar a acelerar com uma aceleração maior. Por quê? Porque diminuiu o atrito. Tá joia, pessoal? Então, nessa aula de hoje, a gente discutiu, né, os princípios da mecânica newtoniana, né, a gente falou das 3 leis de Newton, a gente falou de referencial inercial, e a gente começou a resolver problemas que envolvem mecânica clássica. E, como um caso mais simples, hoje a gente atacou o problema da força constante. Tá? A gente terminou falando um pouquinho de força de atrito, que no fundo não é tão constante assim, tá? Pois ela depende da força aplicada, né, para tentar deslocar o corpo.
Mas, uma vez que o corpo está em movimento, ela pode ser aproximada por uma força constante. Na próxima aula, a gente vai começar a discutir força que depende do tempo, tá? A gente vai discutir força que depende do tempo e também forças que dependem da velocidade.